Bem-vindos de volta, pessoal. Bem-vindos ao programa. Se você é novo por aqui, muito obrigado por se juntar a nós. Fico muito feliz que esteja aqui. Certifique-se de se inscrever no World Affairs in Context, no Substack ou no Patreon, para ter acesso a mais conteúdo exclusivo. Siga os links na descrição do vídeo abaixo para se conectar. Aliás, acabei de publicar um post novinho nessas duas plataformas sobre o recente anúncio do presidente Trump. Ele acabou de declarar um estado de emergência nacional relacionado a Cuba. Esse é um tema muito interessante e nesse novo post eu discuto o fator Rússia e China dentro dessa nova escalada. Então acho que você definitivamente deveria conferir e é um post gratuito, então fique à vontade para ler e compartilhar. Há meses temos ouvido uma história muito simples. As tarifas voltaram e os Estados Unidos finalmente estão ficando duros. O déficit comercial está sendo esmagado, as fábricas estão voltando para casa e o desequilíbrio comercial está sendo corrigido. Bem, o problema aqui é que o déficit comercial não é a questão. Simplesmente não é um problema um país ter um. Neste vídeo vou explicar por que as manchetes mais recentes têm o objetivo de enganar você, distraí-lo e desinformá-lo. As informações que estou prestes a compartilhar vão ajudá-lo a entender um dos indicadores econômicos mais importantes. Provavelmente vou escrever mais sobre isso no meu Substack ou Patreon para aprofundar o tema. É um assunto realmente muito importante. Primeiro, vamos revisar rapidamente os números mais recentes oficialmente disponíveis até hoje. Para comparação, em outubro, o déficit comercial dos Estados Unidos ficou em pouco mais de 29 bilhões de dólares, o nível mais baixo desde o início de 2009. Isso foi apresentado como prova de que o regime tarifário estava funcionando. Mas um mês depois, em novembro, o déficit não apenas aumentou, ele praticamente dobrou, saltando para quase 57 bilhões de dólares. Isso representa um aumento de 94% em apenas um mês, apenas 31 dias. Os economistas nem esperavam isso, estavam longe disso. As previsões foram completamente superadas. As exportações caíram quase 4% e as importações dispararam 5%. O déficit se ampliou rapidamente e se ampliou de forma mais acentuada com o maior parceiro comercial dos Estados Unidos, a União Europeia. O déficit de bens dos US com a União Europeia saltou de menos de 8 bilhões de dólares em outubro para cerca de 14 bilhões em novembro. Aproximadamente um terço de todo o aumento no déficit comercial veio apenas da Europa. Isso está acontecendo apesar, e mais precisamente por causa da agenda tarifária e das escaladas entre os US e a UAU. E é aí que a história fica realmente interessante. Um déficit comercial não é um fracasso econômico. Isso não significa que a economia dos Estados Unidos está desmoronando. Simplesmente não significa isso. E não é prova de que um país está sendo, entre aspas, explorado, como o presidente Trump adora dizer. Não é por si só evidência de fraqueza econômica. Essa forma de enxergar a questão está completamente errada. Um déficit comercial simplesmente significa que os Estados Unidos importam mais bens e serviços do que exportam. É isso. Isso não significa que os Estados Unidos estejam perdendo dinheiro da mesma forma que uma família perderia nesse cenário. Países não são famílias. Eles não liquidam suas contas comerciais com uma fatura de cartão de crédito no fim do mês. Portanto, quando você observa essas flutuações mensais, não se distraia. Não dramatize demais os números. O que realmente importa é o que estamos importando, o que estamos exportando e preste atenção. O que acontece com os dólares que fluem para o exterior? Em outras palavras, os fluxos de capital importam mais do que uma leitura de déficit ou superávit em um determinado momento. Aqui está a principal lição que quero que você guarde deste vídeo. Quando os Estados Unidos registram um déficit comercial, os estrangeiros não pegam esses dólares e os enterram em algum lugar no chão.
Eles são reciclados de volta para o sistema financeiro americano. Esses dólares são reinseridos no sistema financeiro dos Estados Unidos. É assim que o mundo inteiro, na prática, sustenta a economia americana. E isso vem acontecendo há décadas. Eles compram títulos do Tesouro dos Estados Unidos, investem em ações, adquirem imóveis, financiam empresas, apoiam sua expansão e fornecem capital. O déficit comercial é a imagem espelhada de um superávit de capital. Esses fluxos de capital ajudam a manter as taxas de juros americanas mais baixas do que seriam de outra forma. Eles financiam o endividamento do governo, sustentam os preços dos ativos e impulsionam a inovação e a expansão, como mencionei anteriormente. E isso não é uma falha do sistema de forma alguma, é exatamente assim que o sistema foi projetado para funcionar. Há também a realidade da moeda de reserva, sobre a qual quase ninguém quer falar, honestamente. O mundo funciona com dólares americanos. O comércio global, os mercados de energia, os mercados de dívida e toda a infraestrutura financeira, tudo isso requer um fornecimento constante de liquidez em dólares. E aqui você pode me perguntar, mas você vive falando sobre desdolarização. Sim, o dólar americano está lenta, mas seguramente perdendo seu status de dominância global, mas até agora ainda é a moeda de reserva do mundo. Isso é um fato. A multipolaridade monetária vem se acelerando. Por quê? Porque Washington transforma sua moeda em arma. Mas o dólar ainda é procurado. Isso é simplesmente um fato. E o que é importante lembrar é que a única maneira de o resto do mundo obter esses dólares é se os Estados Unidos mantiverem déficits persistentes. Se os Estados Unidos, de repente, por assim dizer, equilibrassem o comércio, a liquidez global encolheria. O estresse financeiro aumentaria, os mercados de capitais se apertariam, e isso não seria uma vitória de forma alguma. Seria um choque, e ninguém pode se dar ao luxo de enfrentar esse tipo de choque agora. Em outras palavras, os déficits comerciais são um sintoma, não um veredito. Eles refletem alto consumo interno, forte demanda, uma moeda que o mundo ainda quer manter e uma economia que atrai capital. Nada disso significa que não existam desvantagens, é claro. Certos setores realmente perdem, e os trabalhadores dessas áreas e indústrias expostas arcam com custos reais. A dependência das cadeias de suprimentos cria vulnerabilidades, é claro, então essas são preocupações legítimas. Mas tentar resolver tudo isso com tarifas brutais é como tentar consertar um relógio com um martelo. Acho que essa é uma metáfora excelente para mostrar o quão absurda é essa ideia. O que os dados de novembro realmente mostram é volatilidade. Mostram volatilidade, esse aumento de 94% é volatilidade, e vou explicar em um segundo o porquê. Certamente não mostra que a economia dos Estados Unidos está prestes a entrar em colapso. Agora, em abril de 2025, quando a Casa Branca declarou emergência nacional por causa do déficit comercial e anunciou as chamadas tarifas recíprocas naquele evento, no Jardim das Rosas, o próprio déficit foi usado como justificativa para isso. Mas à medida que o ano avançava, a realidade forçou ajustes. O acordo quadro com a União Europeia em agosto limitou as tarifas em 14% sobre a maioria dos produtos. Não porque os déficits tivessem desaparecido, mas porque a instabilidade estava se tornando excessiva. Era caro demais. O aumento de novembro é o eco tardio dessas decisões percorrendo o sistema. É só isso, em poucas palavras. Então, neste ponto, você pode perguntar, bem, se o déficit comercial não é o vilão que dizem ser, qual é o verdadeiro problema aqui? As verdadeiras questões estão, na verdade, baseadas em fatores internos, eu diria. Essas questões são: os fluxos de capital estão sendo usados de forma produtiva ou estão inflando bolhas de ativos? Essa seria a primeira pergunta a se fazer. E se você tem assistido regularmente aos meus vídeos, então já sabe a resposta para essa. A próxima pergunta seria: os aumentos de preços impulsionados por tarifas estão prejudicando mais os consumidores do que ajudando os produtores?
Na verdade, respondi a isso na semana passada em um vídeo recente. As cadeias de suprimentos estão sendo diversificadas o suficiente ou apenas ficando mais caras? O economista Michael Hudson abordou esse tema em uma entrevista que publiquei na semana passada. Outra pergunta relevante é: estamos fortalecendo a capacidade industrial de longo prazo ou apenas reorganizando os fluxos comerciais no papel? E eu diria que é a segunda opção. Essas questões importam muito mais do que saber se o déficit mensal sobe ou desce. Esse aumento de 94% não deve ser tirado de contexto. A obsessão com o número principal perde o essencial. Os saldos comerciais não mostram quem está ganhando ou perdendo. Eles revelam como o dinheiro, os bens e o capital circulam em um sistema global que não se dobra facilmente a narrativas políticas. O déficit de novembro, que quase dobrou, não é um fracasso dos Estados Unidos. É um lembrete de que tarifas não anulam a gravidade econômica. E quem quiser impor um regime rigidamente protecionista deve levar em conta os dados econômicos reais. E as tarifas, na verdade, redirecionam esse processo, muitas vezes de maneiras mais difíceis de controlar e mais caras do que se anunciava no início. Até que essa realidade seja reconhecida, o déficit comercial continuará surpreendendo aqueles que acham que ele deveria se comportar como um placar. Muito obrigado por assistir. Espero que este vídeo rápido tenha sido interessante e que você tenha aprendido algo com ele. Certifique-se de apoiar meu trabalho se você gosta deste conteúdo. Agradeço imensamente a cada um de vocês que se tornou assinante pago. Muito obrigado e espero ver todos vocês aqui amanhã. Cuidem-se.